Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Solange Mello, que um dia recebeu o diagnóstico de câncer de mama, mas ela venceu o câncer. Então Solange, como foi que você descobriu o câncer de mama? Olá, Cris. Eu recebi a notícia em abril do ano de 2013. É uma doença que a gente sabe que é silenciosa, mas eu fui pega de surpresa, porque começou a doer durante uma semana. Aí eu procurei a médica e comecei a fazer os exames. Fiz uma mamografia, fiz uma ultrassonografia e aí em agosto eu já fui encaminhada para fazer a cirurgia. Solange, mas assim, você foi ao médico a partir do momento que sentiu as dores, certo? Exato. Mas e nos anos anteriores? Você tinha costume de fazer a mamografia, a ultrassonografia? Você fazia esses exames periódicos? Sim. Inclusive eu tinha feito o exame de rotina mesmo em setembro do ano anterior, ou seja, um intervalo bem pequeno. Começou a doer em abril, então de setembro a abril é um intervalo pequeno. Mas a médica me falou que era assim mesmo: Solange, hoje você não tem nada, daqui a pouco pode ser que comece a surgir, comece a aparecer. Eu levei um tempo, na verdade, para entender essa situação, porque eu achei um intervalo muito curto. Mas depois eu fui verificar realmente o que ela estava me dizendo e consultando outros médicos e vi que não tinha como mesmo. Ela descobriu em setembro, né? Os exames não mostravam absolutamente nada. Como foi o impacto da descoberta do câncer de mama? É impactante mesmo, tá certo? Não tem outra palavra. Mas assim, a médica que me atendeu logo de início, a mastologista, a primeira que não me acompanhou depois, ela falou uma coisa assim muito certa. Eu comecei a chorar lá mesmo na frente, porque, para ser sincera, eu não estava contando que fosse diagnosticado naquele momento, certo? Eu pensava, como sei que estava doendo, eu pensei que fosse uma mastite, fosse uma outra situação, e fui tranquilamente, inclusive eu fui só. E aí quando ela me deu a notícia mesmo, veio o impacto. Mas ela me disse uma coisa muito certa, ela disse: Solange, você pode chorar agora, mas você tem que ser forte. Essa doença, ela é oportunista. Se você ficar triste, né, se você ficar deprimida, ela vai realmente avançar mais e mais. Aí eu olhei para ela e disse assim: então tá certo, então a gente vai reverter o quadro aqui agora. Saí do consultório ainda chorando, assim, mas determinada mesmo a não desistir, não né? desistir, certo? E aí procurei mesmo as pessoas, família, amigos. Procurei as pessoas mesmo naquele momento. Eu sabia que poderiam me ajudar. Comecei a fazer os exames, né, pré-operatório, fiz os exames pré-operatório, correu tudo muito bem. É um momento que você está muito fragilizada por conta de toda uma situação. E se você não tiver assim confiança nos seus médicos, fica um pouquinho mais difícil de você superar, mesmo porque você recebe um monte de informação. Porque o câncer ele é muito voltado também para o seu estilo de vida, né, o seu corre-corre diário, o que você pode, a questão do descanso, a questão da atividade física, nada disso eu fazia. E a mais a questão também da genética. A genética também contribui e colabora, certo? Por falar em genética, deixa eu te fazer uma pergunta. Na tua família tem algum caso de câncer de mama? Sua mãe, a avó? Não. Eu tenho uma prima que teve um câncer, mas foi de estômago. E assim, para a medicina é considerado família só pai e mãe, né? E aí, no caso, não teve nenhuma proximidade. A minha filha hoje, ela já faz os acompanhamentos dela, mesmo porque ela precisa, tá? É uma coisa que precisa estar bem em evidência. Se você tem um caso, como você está dizendo, de família, você tem que fazer o acompanhamento. Isso. E a partir daí, qual foi o procedimento? Bom, eu tive apenas uma mama esquerda, eu tirei toda a mama esquerda. A médica, ela achou melhor, porque quando quando eu fui fazer a cirurgia, ela achou melhor tirar toda a mama, tá? Porque aí entra um monte de fatores, questão de avaliação interna mesmo dela, porque poderia voltar. A gente sabe que pode voltar, tem um percentual pequeno, mas tem sempre a possibilidade. Então, ela eliminou essa possibilidade, porque ela poderia ter deixado só o quadrante, que é você fazer a retirada parcial da mama. Mas eu disse, não, faça o que a senhora achar melhor.
Ela tirou então por completo. Eu só fiz até a quimioterapia. Eu não fiz a rádio porque não houve necessidade. De lá pra cá, isso foi até 2014, de lá pra cá eu tô tomando apenas o tamoxifeno, que é uma medicação que eu tenho que tomar todos os dias pela manhã. E durante a quimioterapia, você teve aqueles efeitos colaterais? Tive todos eles. Queda de cabelo, enjoos, vômitos. Mas assim, eu tive muita disciplina. Eu decidi ter muita disciplina para poder ter um dia tranquilo, mais tranquilo. Eu me alimentava quando o organismo não pedia, procurava me alimentar o que o organismo, já que não tinha uma opção, eu procurava uma outra opção. Eu descansava, procurava, enfim, me ocupar de alguma forma dentro do meu dia para que não sofresse tanto com a questão dos efeitos, porque a gente sabe que é chato. Meu cabelo caiu, eu fiz aquela cena de novela da Carolina Dickman junto com uma amiga minha que é dona de um salão. Um ano depois a gente estava rindo da situação, né? Fizemos mesmo a cena e eu fazia atividade física. Enfim, você tem que ter criatividade para poder deixar com que a coisa assim fique mais leve. Não adianta você tentar deixar as coisas assim ao pé da letra, não. Mas você tinha vergonha da careca, de andar com lenço? Você percebia os olhares diferentes das pessoas nas ruas? Você quando vê uma pessoa com lenço na cabeça, você já automaticamente identifica, né? Inicialmente sim, eu tive muita vergonha lá no condomínio, né? Primeiro que você o seu tom de pele começa a mudar, você fica muito pálida, cai os pelos. Eu costumava dizer que eu tava com cara de cotonete, né? Eu tinha lido isso em algum lugar, mas assim, tratando com muito bom humor. E um dia, mesmo com a cabeça raspada, eu decidi, eu tinha que tomar banho de sol, que a médica me disse, gente, como é que eu vou tomar banho de sol com esta careca? E aí a minha neta estava recém-nascida, foi um pretexto, eu levava ela para tomar banho de sol, eu ia junto com ela, né, lá no condomínio, e assim, a vergonha ficou de lado. Eu fico com vergonha e fico trancada dentro de um apartamento durante 6 meses, ou então eu enfrento mesmo. É mais difícil você dar o primeiro passo. A partir do primeiro passo, você já vai vendo que as coisas fluem com mais naturalidade. As pessoas já começam a se aproximar, lhe apoiar, isso é muito importante. Assim, a gente também pensa muito na beleza, né? Porque a mulher, ela tem o símbolo da beleza, que são os cabelos, como você falou, mas também tem as mamas. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu queria te fazer essa pergunta, porque você fez uma mastectomia. E a mastectomia é a retirada da mama, né? Para quem não sabe esse termo ainda, é a retirada da mama. A médica ela me deu 2 opções. Eu colocar um expansor, que é para você dar volume, certo? Porque eu não poderia ainda colocar o silicone, porque eu ainda ia dar continuidade ao tratamento. E aí o silicone ele não aguentaria, no caso, a rádio, nem tanto a quimio, é a rádio mesmo que ele não aguentaria, certo? E também não colocar nada. Mas, como você está falando, a pele, ela iria sarar completa. Eu já vi várias... Aí você vai atrás das fotos, vê mulheres sem os seios. Eu achei que não ia ficar legal. Liguei chorando pro meu irmão, que foi uma das pessoas que mais me apoiou. Ele disse, não se preocupe que você não vai ficar sem seu peito. E aí ele me emprestou o dinheiro para que eu pudesse colocar o expansor, tá certo? Coloquei o expansor e tudo. 2 anos depois eu coloquei em definitivo o silicone. Certo. E hoje vivo muito bem, eu ganhei um peito novo, continuo fazendo os meus exames, certo? Porque a minha preocupação também era saber, poxa, eu vou botar o silicone, mas e aí na hora de fazer a mamografia? Não, a gente faz a mamografia, pode ser feita normalmente nas 2 mamas. Você já se via curada no momento do tratamento? Você já imaginava você curada e pronta para encarar o resto da vida? Ou você ficava naquele negócio, ai meu Deus, será? Não, eu nunca tive dúvida. Eu sempre me enxerguei mesmo. Eu sabia que era transição, que era transitório, que era passageiro, que era naquele momento ali que eu precisava daquela atenção e fazer. Olha, voltando à disciplina, eu ficava quietinha quando eu tinha que ficar quietinha no quarto, porque eu não podia sair, porque eu não podia pegar vento, não podia pegar sol, não podia pegar nada. Mas quando eu podia me expor um pouquinho, eu saía, eu ia no shopping mesmo de máscara, eu ia no supermercado mesmo de máscara. Então assim,
Você tem que entender os seus momentos. Tem hora que você quer ficar quietinho, não quer que ninguém lhe incomode. Mas eu nunca, em momento algum, eu achei que eu ia ficar eternamente doente. Não, eu sabia que naquele momento eu tinha que desacelerar e tinha que dar atenção total para aquela situação que eu estava vivendo no momento, para poder superar na boa. Solange, para finalizar, você teve medo em algum momento ou em todos os momentos? Como é que você lidou com isso? Bom, eu tive medo. Eu tive aquela pergunta. Eu não me questionei por que Deus me deu, se eu não fiz. Mas eu questionei, mas o que eu estou fazendo? Porque é uma questão de autorresponsabilidade, sim. O que eu estou fazendo que eu ganhei esse presente? Por que eu estou fazendo comigo mesma? Mas eu fiquei com medo. Teve um momento, principalmente no momento que você está fazendo a químio, que o organismo rejeita tudo. Eu sei que eu tenho um temperamento, certo? Eu tenho um temperamento, eu sou uma pessoa de temperamento forte, eu sou uma pessoa decidida. Então, o seu temperamento também me ajuda, mas você precisa da ajuda das outras pessoas, igreja, família, emprego, da pessoa da sua comunidade, enfim. O medo, ele só está ali na sua frente, só dizendo assim, olha, eu preciso que você direcione, certo? A sua energia para alguma coisa. Se você bater ele meio de ladinho, aí você consegue andar e transitar sem muito problema. Eu queria agora que você olhasse para a nossa câmera e falasse alguma coisa para as mulheres que estão assistindo Zero Câncer agora. Que conselho você daria se alguma dessas que está assistindo nosso canal recebesse um diagnóstico hoje de câncer de mama? O que você diria para essa mulher? Bom, o que eu poderia dizer é uma coisa muito simples. É a questão mesmo da disciplina, tá? Tenha disciplina porque você precisa fazer. Alimentação, exercício físico, tenha fé também, fé em Deus. Se Ele lhe deu esse presente, porque para mim foi um presente, é porque Ele sabe que você precisa rever algumas coisas, ressignificar algumas coisas na sua vida, desacelerar, enfim. E procurar também olhar para você mesmo, porque às vezes as mulheres, elas têm uma mania de cuidar de tudo, da casa, do papagaio, do cachorro, do esposo, da empresa, e acaba se esquecendo dela. Não faz os exames, não faz principalmente o autoexame, que é uma coisa simples que você faz quando você está tomando banho ali, não custa nada, você não vai precisar de ninguém, é só você com você mesmo nesse momento. É um toque mensal que você tem que fazer em determinada data, enfim, e manter realmente o pensamento positivo. Tá? Quanto mais pensamento positivo você tiver nesse momento de que você vai sair passar por essa etapa com tranquilidade, você consegue assimilar esse conceito e a coisa flui com mais tranquilidade. Dificuldade você vai ter. Não foi fácil? Não. A gente falando assim, foi muito fácil. Não foi fácil. Mas é uma questão de opção. Eu tive uma opção, eu fiz uma opção, uma escolha, e dela eu não me arrependi. Solange, muito obrigada por estar aqui no Zero Câncer para contar a sua história de vida, sua história de lutas e de vitórias. Na luta contra o câncer, juntas somos mais fortes.